Alunos não, alunes. Romário, É alunes. Tá igual o Romário, Marcel. Alunos Romário, não, alunes. Romário, Romário, É alunes. Romário. Sabemos, você já provou e comprovou que você é um imbecil. Você consegue conversar minimamente civilizado, perguntar, responder com objetividade? Dar boa noite, né? Alunes. Ele baixa a bola, o Bom, Thierry. a gente hoje não está tratando da neutralidade de gênero, do pronome neutro. Não, isso é o Você importante, consegue... isso é o que Você interessa, o que vai ouviu, colocar seu comida, canalha? comida A na gente mesa, não está isso é o tratando importante. desse Isso é tema. prioritário. Você consegue ouvir o que é dito, cara? Você percebe que você é um cara incapaz de conversa? Olha, eu sou a pessoa aqui que tem menos escolaridade. Sou a pessoa mais reconhecida como a pessoa mais mal educada, mais grossa. Mas eu consigo fazer uma pausa e mostrar que eu tenho civilidade de conversar. Eu consigo respeitar todos aqui presentes. Você consegue se respeitar, não precisa respeitar nenhum de nós. Se respeitar como ser humano. Entre ele dizer que é e ele ser, tem um caminho longo, Charles. Peraí, você que prego todos falar alunos e quer exigir que eu fale alunes? Quem é que tá Ué, pregando mas. aqui, moça? Aqui não Ué, tem nenhum religioso, não. Você ué, eu sabe não o que que eu entendi. prego? Percebe, ô menino, que você chegou aqui, você trouxe a sua pauta, que é fazer um enfrentamento transfóbico com Não, pessoas é não a pauta de binárias. vocês, é a pauta que é prioridade para vocês. Para vocês não interessam Escute. desigualdade, fome, para vocês o que interessa são todos. Você consegue respeitar o direito de uma mulher falar e terminar o seu pensamento? Ou você acha realmente que sua voz é interessante e você precisa cortar elas? Alunos? Você já percebeu quão inconveniente você é? Desrespeitoso, mau caráter. Uma pessoa do baixo clero. Eu tenho certeza que você não é Nossa, advogado, baixo mas clero, nem minha avó fala tanto de mais. cadeia. Se você não sabe se comportar, não tem controle emocional para se comportar numa live de uma mulher que você tem como uma das piores na espécie humana, você Alunos? imagina no tribunal. Você percebe que no deboche só se vale do Alunos. deboche Ela pessoas falou que não têm alunos, é alunos. capacidade. Romário, imagina seus filhos olhando você fazendo isso agora. Pois é, né? Esse povo não tem noção que essas coisas, o que tá na internet, não apaga nunca mais. Esse povo vai responder por isso ainda algum dia. Você sabe o que eu estou fazendo aqui com você, Romário? Eu estou levando você e a sua inteligência para onde eu quero. Por que eu estou fazendo isso? Filhas? Ele falou filhos, é filhas. Essa semana eu estou voltando a expor pessoas canalhas como você no meu perfil. Essa aqui, por exemplo, eu vou postar. E mostrar que vocês são incapazes de pensar. Filhas? Vocês fazem aquilo que eu quero, que eu espero. Vocês não Ele sabem. falou filho, não é filho homofóbico, transfóbico, é filhas. Então, gente, isso aqui é um corte eu vou postar depois, pra gente ver que vocês sempre chegam aqui no meu perfil e pedem que a gente escute, que a gente respeite, que a gente tente dar um outro ponto de vista para as pessoas. Esse é o nível de pessoas que estão na minha live. Pessoas irresponsáveis, desrespeitosas, Filho não, sem nenhuma filhas. capacidade de conversa civilizada. Então, esse... Eu tô na onda de vocês, né? O filhas, não é o... Não é igual o hino nacional, filhas? Ele falou filho, é filhas. Vamos copiar a mocinha do hino nacional. Você tem certeza Romário, que você é uma pessoa que tem nível superior, Romário? Eu não posso acreditar numa pessoa que é capaz de subir aqui numa Não, live pessoa não, e pessoa. ficar repetindo, parecendo um papagaio, uma palavra que para você não faz sentido nenhum. Não, eu não consigo papagaio não, entender. papagaiês. Romário, deixa eu te fazer uma vagabundo. pergunta simples. Você é contra falar desfiles, né? Qual o pronome que foi modificado na estrutura desfiles? Filho não, filhas.
Não, Você ok, falando errado aí, ó. desfiles. Eu quero saber em desfiles, lá no hino nacional, Desfiles? qual foi o pronome, Desfile da escola de samba, Mangueira? isso, qual foi o pronome alterado, Romário? Desfile? Desfile? Desfile Você não sabe é o que é um carnaval? pronome não, né, Romário? Gente, eu subi o Romário aqui porque eu tô fazendo cortes. Eu vou Ok. fazer corte desse pedaço e eu só lhe subi, Romário, para mostrar para as pessoas que me cobram que eu preciso dar ouvidos, que eu preciso deixar essas pessoas terem voz. Esse é o nível de pessoas que sobem aqui dando carteirada de advogados e não consegue contrapor fala de outras pessoas que estão aqui presentes e vão pro deboche, e vão pra gozação, que tem a minha existência como graça e piada para eles. Desrespeitoso, mal educado, sabe? Trazem a pauta e querem pôr na minha live. Esse tipo de gente aqui. Agora, tchau, querido. Eu tô Eu falei que eu gosto da live de vocês quando o professor Altieri está. Ah, tá, entendi. Ele já foi dormir, acabou de dormir. Entendi. Cristiane Jordan, já que eu tinha falado, ela foi uma ativista trans dos anos 80, era preta, né? E conseguiu ascender muito numa época onde o preconceito ele era muito velado. Talvez você consiga encontrar um documentário. Tem um documentário sobre ele. Sobre ele ou Sobre sobre ela, ela? perdão, sobre ela. E é só uma correção. Nos anos 80 o preconceito era escancarado. Verdade. Hoje a gente ainda faz um velado. Nos anos 80 e 90 era escancarado, era engraçado bater. Entendeu? É verdade. Obrigada por ter convidado aí para subir. É que tava confuso, a gente não tava entendendo nada. Sim, sim. Eu não conheço essa história, eu vou procurar saber. Você vai colocar assim, Cristiane Jordan. Você pode colocar também assim, que ela foi garota de programa. Talvez você colocando assim, aparece mais a biografia dela. São Paulo. Tenta colocar palavrinhas-chave. Que aparece uma nutricionista aqui pra mim. Deixa eu ver. Tinha um nome pejorativo que se davam a ele, que era Cris Negão. Tenta colocar assim, Cris Negão. Sim, sim. Cris Negão a gente sabe. Pronto. É Pode porque não. eu não queria chamar por esse nome. Enfim. Nossa, apareceu aqui na minha busca até acompanhantes em Campos do Jordão. Pra você ter uma ideia. Caramba. Eu gosto de toda a história de resistência e de luta. Mas eu não gosto como que vende a história dela, porque mais uma vez vai colocar a gente num ponto de marginalidade muito ruim, sabe? Infelizmente. Sim. Quando a gente vai pegar os depoimentos das pessoas daquela época, traz um depoimento muito ruim que mais uma vez condena a gente e o nosso jeito de fazer. Eu conheço a história. Eu conheço a história. Eu não gosto do jeito, porque hoje a gente vai falando assim, fulana, militante. A gente vai ter Cris, eu esqueci o nome de Cris aqui no Sergipe. A gente vai ter Jéssica, a gente vai ter algumas travestis que são militantes. E aí, se você for na história da militância, é apenas militância por direitos, né? Trabalha para prevenir a doença, trabalha para ter uma casa de acolhimento para trans quando já não está mais tão saudável, trabalha na conscientização dessa mulher trans, né? Porque quando mistura
a militância e a cafetinagem suja muito, né? Porque aí a gente fica meio na dúvida, era militância ou era grana, É né? porque assim, já que também a gente tem que ver o contexto da época dela, né? Não é igual hoje Eu sou dessa que época, eu sou dessa época. entendo. Não Então, parece, mas assim, enfim. eu sou dessa época. E eu posso dizer a você que aqui em Sergipe a gente vai ter, se fosse fazer uma reportagem de fora, assim, a gente ia falar da importância que é Rita Cadillac, que é de Luciana Lins, e a falecida Stephanie e outras tantas. Porque era uma casa que vivia cheia de trans. O que é aquilo? É uma militância? Não, é uma cafetinagem. E aí, quando você vai para essas histórias, suja muito a história da militante, da mulher trans militante, sabe? Entendi. É porque o É, problema é que geralmente é envolvido com um certo romantismo, né? E o romantismo às vezes atrapalha, né? Então, como que a Cris Negão era como que a gente desenha ela como militante se eu fosse a ela e pagasse a ela pra ela ir lá dar o doce, como a gente fala, em uma outra travesti na meio da rua, porque eu não gostava de ser travesti, ela ia. Como que uma pessoa é militante deixa uma pessoa pelada e demanda descer do carro, sabendo que uma pessoa LGBT é muito suscetível a passar por muitos perrengues. Então, é dessa pessoa que a gente está falando, né? Que a mídia está Sim. dizendo que isso é militante. Não, isso não é militante, né? Ela foi importante para a causa trans? Aí a gente pode conversar sobre. Agora, ela é uma militante por causas trans? E aí é outra coisa, entendeu? Cafetina não é militante. Cafetina vive com sua casa cheia, protege aquelas que pagam bem. Isso era a Cris Negão, entendeu? Aí a gente vai desenhar ela com pincéis desse tempo, tentando, mas eu acho que ela é muito ruim para nossa luta. Sabe, para desenhar a nossa luta, porque vende a gente como um povo perverso, um povo que se vende fácil, sabe? Então, até o próprio documentário, ele suja muito. Sim. Você não acha que o contexto da época e a situação modelou a Cris para ser assim? Sim. Naquela época, a gente tinha que ser a mais forte e ganhava em cima dos mais fracas, né? Naquela época, o único meio de sobrevivência dela era se apoderar dos meios que ela tinha naquela época, que eram os nossos corpos mais frágeis, para ganhar em cima da gente, enquanto ela era bambambam, que dava proteção. Então, assim, houve uma troca, houve uma importância, mas não houve militância para a causa trans. Entendi. A militância é quando você, mesmo sem você gostar das pessoas, você protege as pessoas. Entendeu? Então, militância é quando, mesmo que as pessoas lhe achincalhem, você fala em prol também dessas pessoas. Militante não é porque eu vou proteger os amiguinhos que eu gosto e vou me juntar com os que eu gosto para atacar os que eu não gosto. Isso não é militância. A militância pela pauta trans é muito mais do que proteger uma pessoa, um indivíduo, porque recebeu algum tipo de benefício. É muitas vezes você abrir mão de uma pauta pessoal em favor da pauta do grupo, né? Já que já deu vários exemplos de como isso aconteceu na vida dela. Então, o que eu estou dizendo aqui, eu não gosto da Cris Negão, eu não gosto da história dela, estou negando a história dela, não. Inclusive, a história dela é importante para a gente desenhar como você traz, mas não era daquela época, né? Então, dá uma compreensão de que naquela época a gente precisava de pessoas como a Cris Negão, que fazia da agressividade, né, de tudo que ela usou, para dar falsa sensação de proteção a outras. Né? A gente iria descer na rua e iria falar, sou filha de Cris Negão. E isso nos dava uma falsa sensação de proteção. Sabe? Então é para você ver que houve uma época que a polícia que existia no meio das travestis era a Cris Negão e pessoas do estilo dela. Entendeu? Era a pessoa que a gente ia dar queixa, era a pessoa que a gente ia cobrar que comprasse a nossa briga. Porque a gente não tinha polícias que Sim. nos protegesse.
sabe? Então, para isso, a história dela é importante, né? A gente tinha que pagar pessoas como Cris Negão para que a gente conseguisse sobreviver numa esquina. E se a gente não tivesse esse dinheiro, a gente ia ser espancada por pessoas como Cris Negão, né? A gente poderia perder o silicone, porque ela passava na navalha e tirava o peito da pessoa. A gente ia perder o cabelo, porque ela poderia jogar cola de sapateiro no cabelo da pessoa, né? Esse é o estilo da Cris Negão, Sim, entendi. né? Então, vai ter uma Cris Negão nos anos 80 e 90 em todos os estados, e às vezes é mais de uma Cris Negão, né? Em BH temos uma, que eu não vou citar o nome porque ela é viva e ela adora pegar o carro dela e vir até Sergipe para tirar peito de mulheres trans, sabe? E o Charles aqui não entende o que é individual e coletivo, né? Infelizmente. Não, meu amor. Se chegar uma travesti aqui dizendo que precisa me dar, né? Eu em Sergipe eu tenho uma certa influência, então vou lhe dar R$ 1.000 para você dar um doce. Um travesti que eu não gosto, se eu sou uma boa militante, eu vou tentar ver como que eu resolvo essa rincha sem agredir nenhuma das duas e sem cobrar essa grana, né? Porque o direito da trans é de todas, inclusive para elas se odiarem, né? Agora, se eu pego 1.000 conto de uma para dar um doce em outra, isso não chama-se militância, né? Isso chama-se eu estou sobrevivendo, dando proteção, fake proteção às pessoas, né? A proteção falsa. Não, e tem outra coisa. A Jaque é militante do Movimento Sem Teto. E no Movimento Sem Teto, ela era conhecida a moça que era uma das lideranças lá do movimento. Ela não defendia a pauta trans, ela não defendia a pauta LGBT, ela abria mão da pauta, de reivindicar a pauta LGBT, porque ela estava militando pelo povo sem teto. Ela era militante sem teto. Então, isso é abrir mão de uma reivindicação pessoal, que na verdade nem é pessoal, então, continua sendo uma reivindicação de um grupo, né? Mas ela, enquanto mulher trans, ela abria mão de reivindicar esse direito enquanto mulher trans para poder reivindicar o direito de um grupo buscando moradia. Agora, eu entendo que talvez tenha gente que lá não eu não- consiga Inclusive lá, enxergar. você viu que lá eu não sou a Jaque trans, né? Lá eu sou a Jaque do Motu. O Júlio, numa das ocupações, lá eu sou a Jaque do Motu. Lá eu não sou a Jaque trans. Lá eu sou outra Jaque. Sabe? Então vai aparecer as pessoas hoje falando em nomes. E assim, lógico que qualquer travesti que conseguiu levar a nossa pauta para a visibilidade, ela tem lá sua importância. Porém, a gente precisa separar que importância é essa, né? Então, a Roberta Cose, nossa, importantíssima para a nossa causa, para a nossa pauta. Ela tem uma retribuição, ela mesma pensou, eu vou retribuir alguma coisa em favor da pauta. Não. Né? Ela está tentando sobreviver e usa do corpo, da aparência e da luta dela para sobreviver. Mas ela não está pensando na causa trans. Ela está pensando no corpo da Roberta Cose. É importante? Ela é importantíssima. Né? A partir dela, todas tiveram coragem, todas tiveram visibilidade de alguma forma. A visibilidade, ela traz benefícios para a coletividade, né, Jaque? Só que separadamente. Aí a gente não pode dizer, a Roberta Cose é uma militante. Não, não é. Né? Ela é uma militante que luta com o corpo dela por onde ela passa, pela sobrevivência dela. Ela não pensa no coletivo. Eu acho que a visibilidade de alguns casos trazem consciência por serem grandes casos, terem grande visibilidade, e não porque essas pessoas tiveram a intenção de melhorar as coisas para a comunidade, né, Jaque? Às vezes
E assim, Inclusive, pode falar, eu não vou Jaque. lembrar como era o nome da trans que pulou da janela do apartamento, que a mídia vendia essa rivalidade e essa rivalidade trazia muita grana. Que ela tinha essa Uhum. rivalidade com a Roberta Close, né? E isso gerava grana. Uma Porque chamava era para capa canto de alto. revista, pra entrevista, né, Jaque? Então, Mas mas o que isso deu? Isso se eu, deu, a outra foi, não suportou, pulou pela janela do apartamento dela, sim, sabe? Quando a Roberta continuou linda, bonita, maravilhosa, eu não estou dizendo aqui que a culpa é da Roberta. O que eu estou dizendo é que às vezes a rivalidade ela é tão tóxica que causa isso, né? Uma cresceu, casou, ficou muito fodona e a outra foi ficando em segundo é. plano, foi perdendo alguns papéis, né? E aí isso afeta muito, né? E como eu estava falando das grandes mídias agora há pouco mesmo, isso também se encaixa, né, Jaque, no poder que eles têm de destruir o psicológico das pessoas, né? Agora, eu não tô falando que foi fácil para Roberta se expor dentro desses programas e tudo mais, mas eu só tô dizendo que não era intencionalmente para que a comunidade tivesse mais direitos, enfim, né? A exposição dela, apesar de que a gente sabe que ela se expor na grande mídia da forma como ela fez, também gerou muito ataque a ela, né? Não foi fácil também lidar com isso, enfim. Eu não vi, Everaldo, essa entrevista. Quer dizer, eu não lembro. Eu acho que eu vi várias entrevistas dela, mas ela não evoluiu, né? Ela não sabe que o nome dela é poderosíssimo ainda no nosso meio, porque ela é uma das trans mais reconhecidas, mais conhecida, com um poder maravilhoso. E agora, numa entrevista recente, ela no auge dos seus 50 e poucos anos, quase 60, enfim, ela consegue dar qualquer entrevista, ela era muito, né, muito sabida na forma de falar, e ela fala assim, trans não. Trans é transtornada, trans é trans não sei o quê. Ela nega a existência da palavra trans como mulher trans, né? Separando, colocando as pessoas trans como algo ruim. E a gente só usa o trans como bandeira política. Somos mulheres trans, né? Isso é política, isso é dizendo, olha, somos uma mulher que existe independente da sua Sexo, validação, né? Já né? E que ela falou esta merda que eu sou uma admiradora da Roberta, mas eu fiquei puta da cara com isso. Falei, que Já merda que, de fala. perdão te interromper. Eu queria pegar esse caminho e te fazer uma pergunta, porque você tem lugar de fala e eu acho que você é a pessoa mais correta para me responder. Eu não sei se você viu, nos últimos tempos na mídia, surgiram muitas polêmicas diante da Maia Massafera, né? Que transicionou, antes era o Matheus e agora é a Maia, é ela. E assim, a comunidade cobrou mais militância da parte dela e ela não se colocou nesse papel. Pelo contrário, ela utilizava mais as redes sociais dela para mostrar bolsas de grifes, coisas caras, viagens caras. E ela não mostrou a força e o poder que ela tinha de fala naquele momento, por ser uma mulher trans. E assim, a parte da comunidade julgou muito ela por isso. O que é que você acha, sua opinião em relação a isso? Quando a gente, né, vai ter rica e hoje já está meio que naturalizado que eu posso me afastar, né, do meu trabalho e fazer uma cirurgia, fazer minha transição, é lógico que é graças à luta de muitas que vieram antes de mim, né? Então, quando você se coloca como pessoa trans com privilégio não, mas com esses direitos já minimamente alcançados, né? E que você é cobrado, você precisa sentar e pensar. Se eu hoje eu posso ir fazer a cirurgia com minha grana, né? Que antigamente a Roberta Close foi propriedade do Estado. A Roberta Close passou muito tempo que era propriedade do Estado. A Roberta Close deixou de ser gente para ser um objeto, né? Então,
Se o Estado quisesse, de repente, encarcerar ela, sei lá, fazer o que quisesse, o Estado podia. Então, a Maia Massafera hoje, ela pode aparecer como mulher trans, com todos os direitos dela garantidos, porque teve uma luta anterior. E quando ela se nega a fazer isso, é muita sacanagem. Sabe, é muito sacanagem. É lógico que para ser trans e ainda fazer a militância, requer muita coragem, né? Consciência de E classe, muito né? conhecimento. Então ela não tem consciência de por que ela conseguiu se afastar, ser acolhida, e em retribuição ela vem dar bolsas, vem fazer jogo do tigrinho. E as que foram partir para cima dela para dar porrada estão certas. Se ela hoje conseguiu fazer isso é por causa de muitas, como a Roberta Close, que foi propriedade do Estado. Você sabia que a Roberta foi propriedade do Brasil, do Estado? Não sabia. Não, a Roberta Close foi propriedade do Estado. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, que é muito importante o local de fala, né, a propriedade de fala, mas que não necessariamente as pessoas que são de grupos marginalizados vão ter consciência de qualquer tema, de qualquer grupo marginalizado, né? A gente vai ter pessoas pretas sem letramento racial, pessoas trans sem letramento de gênero, pessoas gays sem letramento, enfim, sexual, sabe? Eu acho que às vezes as pessoas. Parece que você ser da comunidade, você tem que saber tudo sobre a comunidade. Uma pessoa preta tem que saber tudo sobre racismo. E não é assim que acontecem as estruturas de conhecimento, né? Eu acho, eu acho que a Maia Massafera já era uma pessoa babaca rica antes de transicionar e ficou babaca rica depois que transicionou. Ela não se importa com outras pessoas, não se importa com grupos marginalizados, né? Talvez passe a ter consciência com as pessoas pedindo que ela se posicione, mas não necessariamente isso vai acontecer, né? Sim, e a gente vê que ele vem já do mundo LGBT, não inicialmente trazendo a sua verdadeira personalidade, como ele mesmo diz, de mulher trans, mas sim como um homem gay. E ele participou muito de pautas e, assim, se esperou muito depois que ele tomou a atitude, né, de se mostrar quem ele realmente é, que é uma mulher. E quando ele viesse realmente a público, ele mostrar a força que ele tem no grupo LGBTQIA+. E assim, e foi uma grande decepção para todo mundo, porque a gente não pode dizer que ele não tem consciência. Ele tem consciência Amor, porque ele amor, participou. Bebela, eu posso odiá-la, mas é ela, entende? Isso é o primeiro passo, é ela, eu vou odiar ela por tudo que ela falar e fizer. Não, perdão, Mas já que eu quis falar quando sim, mas Mateus, é isso. entendeu? Quando Não, Mateus. ela nunca foi Mas é Mateus. sempre, Ela é nunca sempre Maia. é Sim, sempre sim, Maia. entendi. Então, assim, olha, ela eu vou odiar, eu vou brigar, eu vou, sabe, querer esganar ela. Sempre ela. Se houve outra pessoa antes dela, eu não lembro, né? Eu não lembro porque com certeza ela não quer que eu lembre. Então é ela. E pro Everaldo, eu não sei, eu não acho que eu não sou boa nesse negócio de ser entrevistada. Eu não me dou bem, não. Mas obrigada pelo convite. Agora, uma coisa que eu acho que também é foda é que pessoas da comunidade são muito mais cobradas do que qualquer outro grupo quando a gente está falando desse conhecimento acadêmico, técnico, enfim, qualquer outro nome que a gente for dar, sabe? Porque eu não vejo as pessoas cobrando, sei lá, de pessoas heteros cis as coisas, né? Então, eu sei, eu realmente, eu acho que a gente precisa cobrar e tal, só que quando a gente vê o nível de cobrança, pega muito pesado pra mim, sabe? E lugar de fala, que a menina falou, vou voltar nisso aqui. Se você chegasse na live da transdireita, aí complica o lugar de fala, né? Que é uma trans, ela tá no corpo trans, né? E aí ela vai falar a partir da vivência dela. E aí você
tem um lugar de conhecimento. E aí pode contrapor essa pessoa, né? Você pode dizer não, não é dessa forma. Então, lugar de fala não é o corpo, não é apenas eu tenho lugar de fala porque eu sou uma trans. Né? A pessoa com o mínimo de conhecimento tem um lugar de fala, o lugar do estudo, do conhecimento, da informação, sabe? Porque de repente você pode subir na live da trans de direita e ela vai falar que, por exemplo, ela tem um plano de governo que é proibir a ideologia de gênero nas escolas, né? Aí você vai ficar quieta porque é uma trans que está dizendo, né? Se é uma trans que está dizendo, isso acontece. E não acontece no Brasil. Ideologia de gênero dentro das escolas, né? Da forma que é dita. Então, cuidado, vamos cuidar com esse lugar de fala. Senão a gente complica tudo, confunde tudo, né? Se a trans está dizendo que tem ideologia de gênero na escola e ela precisa proibir, então é verdade, né? E não é. Eu acho que tem um exemplo bastante visível, né? Que é a mulher antifeminista. A mulher que nega toda uma luta, né, histórica, que começa principalmente com as mulheres, né? É lógico que depois homens abraçaram a causa e lutaram por elas também, mas começam com as mulheres. E tem muita mulher que nega, né, os direitos Eu acho. femininos. Júlio, você me lembrou agora, eu queria fazer a tradução de um livro que eram textos feministas escritos entre 1880 e 1910 na Polônia. E falei, cara, eu quero traduzir esses textos e tal. Aí fui conversar com o professor e tal. Falei, eu quero traduzir esses textos e um dos primeiros que eu li, né, não foi o primeiro, mas estava entre os 10 primeiros, era o texto de um cara, e é um cara importante para a literatura polonesa. Aí uma das colegas olhou e falou, nossa, você vai traduzir o texto de um homem sobre o feminismo? Aí eu falei, dentro do recorte do tempo e do que ele fez, do que aconteceu, eu quero traduzir. Algum problema? Porque ele era um advogado que libertava mulheres que eram presas por lutas por direitos, entendeu? Uhum. E assim, por que não? Everaldo, eu acho que em vez de uma entrevista com uma pessoa, porque quando a gente faz entrevista, é entrevista com uma pessoa, então essa pessoa vai trazer essa vivência dela. E se você, como você tem uma conta legal, se você fizer uma promoção num debate com pessoas muito capazes de falar sobre, isso é muito melhor, né? A gente vai debater sobre algum tema específico, seja ele a importância da humanização, sei lá. E traz pessoas com capacidade de fazer isso, né? Com conhecimento muito bom, com profundidade. Umas 2, 3 pessoas fazendo esse debate, mas um debate assim, com pessoas conhecedoras da causa, não é, na minha opinião, não. Isso não, sabe? Eu acho que ele é muito melhor do que uma entrevista com pessoas trans falando sobre suas vivências, sabe? Um debate é muito mais importante, né? Onde junte muita gente para ouvir essas pessoas defender esse seu ponto de vista, sabe? Sei lá, seja bloqueador hormonal, seja transição, seja a importância que tem a retificação do nome, o respeito ao nome social, enfim, qualquer tema desse eu acho muito mais importante do que ficar entrevistar as pessoas. Eu, por exemplo, eu sou péssima em entrevista porque eu não tenho como ter lembranças sem não sentir, me transportar para aquela época da dor, sabe? E eu não gosto de aparecer chorando. Odeio chorar. Então não tem como eu, sei lá, falar dos anos 80 sem não me trazer muita dor. Mas já que chorar também demonstra força. Não é só... E você é uma pessoa de muita garra e a Não, gente vê chorar no seu olhar que você tem muita força. Chorar não conscientiza. Eu não quero mostrar que tenho força, isso eu já mostrei. Mas chorar não conscientiza. Entendi. Entendeu? Legal que a gente chore, mas a gente chora no colo dos amigos. Consciência a gente tem que fazer com Verdade. garra, com força, com raiva.
É isso que a Jack sempre fala. Eu sempre falo, gente, se choro, se miséria, se qualquer absurdo desses que a gente vê, se conscientizasse, a gente não tava em 2024 no estado que a gente tá. Enfim, com todos os problemas que a gente tem de fome, de criança sendo abusada e tudo mais, não tem conscientização, né? Ele comove ali na hora, mas passam uns minutos, as pessoas já estão vivendo a vida delas e fazendo suas coisas, né? Já que não traz, ela traz uma dor ali, às vezes, para quem tá assistindo, mas uma comoção rápida, mas ela não resolve o problema, eu concordo com você, Jaque. Opa, boa madrugada. Não, Jaque, na verdade, eu queria falar com você, se você quisesse falar lá na minha live. Debate, eu acho ruim porque sempre acaba dando briga, né? Essa coisa. Eu só queria falar, eu queria que você passasse a sua visão sobre oportunidade de emprego para pessoas trans, porque geralmente as pessoas trans, por falta de oportunidade, por conta do preconceito, elas acabam inclinando para a rua e acabar comercializando o próprio corpo, esse tipo de coisa. Então eu queria, era mais ou menos isso, era ver se você teria algum tipo de sugestão junto, de repente, ao governo federal, criar incentivo para as empresas, porque eu entendo, Jaque, que de repente o padeiro, né, o dono da padaria, perdão, o proprietário da padaria, ele até gostaria de contratar uma caixa trans ou uma menina para servir as mesas trans, mas a gente sabe que ele pode sofrer boicote da população. Então seria isso, né? Quando eu falo em entrevista, seria isso. E eu acho que você seria uma boa pessoa para isso, porque você pegou os anos 80, onde as pessoas falavam livremente que tinha que matar, que era uma praga, que não era normal, e tá. Você pegou os anos 90 e você pegou hoje, né? O 2021, 22, que a gente viu que bastou um presidente homofóbico subir para os homofóbicos tirarem novamente o seu casaquinho da maldade. Era isso, quando eu falei de entrevista, mas entendo o fato de você não querer me dar a entrevista, entendo perfeitamente. Quando a gente fala em debates, a gente vem automaticamente às lives do TikTok. E eu estou pensando no outro tipo de debate. Sei. E eu penso que contas grandes e que tem um público já cativo é ótimo para esse debate. O debate hoje vai ter pessoas falando sobre tal coisa, né? Não é o carinha que vai subir na live e vai falar, mas da Bíblia, não é esse. É as pessoas que conhecem. Eu entendi, Jaque, mas que vai no máximo, a gente não perguntou outra. Sabe qual é o meu medo? É algo da pessoa que conhece o assunto disseminando ali sobre. E ensinando essas pessoas que estão... Então, era por isso que eu queria, só você, sabe por quê? Porque a gente sabe que também, infelizmente, no TikTok as pessoas têm uma briga por ego de coleguinha querer destruir a fala do coleguinha. E às vezes você está num raciocínio e o meu medo é o quê? É o outro convidado, a outra convidada, tolir a sua fala, perder o raciocínio. Por isso que eu gostaria de entrevistar, se eu fosse entrevistar duas mulheres, seriam uma em períodos diferentes, exatamente para que não houvesse essa interrupção abrupta da sua forma de enxergar, porque eu queria realmente, era isso, essa pessoa que teve que ir para a rua, que teve que buscar meios, porque o mercado de trabalho não te deu oportunidades pela sua condição de mulher trans. Então, era isso, é esse tipo de coisa. E volto a dizer, eu acho que isso é muito melhor do que essas brigas que tem em live, esses debates que sobe bolsominion xingando e fazendo, que eu não subo na minha live. Eu xingo muito bolsominions, mas eu não subo, não falo com essas pessoas. Era sobre isso. Mas eu entendo que você não queira se expor, e eu acho que você tem razão, porque você já faz isso dioturnamente aqui no TikTok, né? Eu só queria aproveitar minha audiência para isso, entendeu? Tem a Patrícia, que ela vem trazendo sobre a mulher trans no trabalho. Isso. A Michelle das Travas da Vida, ela traz um outro jeito. Mas é que sabe qual é o melhor? São muito boas.
Jaque, Mas eu sabe vou qual é o fazer a melhor crítica. disso, Só um Jaque? minuto, Oh, Everaldo. desculpa, Débora. Jaque, eu vou fazer minha crítica. Eu acho, às vezes, ainda, infelizmente, que a Michelle e a Patrícia têm um discurso neoliberal e do trabalho precarizado, sabe? Já que, nesse sentido, eu acho que você é muito mais letrada do que elas, por estar em movimento social, de entender que os trabalhos são precarizados também, porque que adianta, sinceramente, vamos colocar as trans para trabalhar, para ganhar R$ 1.000 por mês sem nenhum direito e nem nada, sabe? Então, às vezes eu fico também meio de cara com um discurso que vai mais pro lado neoliberal. Ah, você é capaz, você consegue, você vir aqui no meu trabalho, trabalhar 10, 12 horas por dia, sabe? Não gosto muito do discurso, eu acho meio desalinhado com a realidade que a gente deveria ter de, de consciência mesmo de trabalhador, sabe, Jaque? Ô, Débora, posso pegar o teu gancho, que é perfeito? Ô, Jaque, uma outra coisa que eu queria dividir com você é o seguinte: o meu público é aquele público de esquerda, hétero, e que é preconceituoso diz que não é, que é machista diz que não é, que é transfóbico diz que não é. Então, por isso a importância de você aqui, porque assim, ó, eu vejo que o público que ouve essas meninas falando é o mesmo público, e o público que vem aqui na sua live, quando você faz, é sempre o mesmo público. Então, de repente, a minha live, e não estou querendo aqui dar carteiraço de que a minha live tem audiência, não é isso, é que a minha live tem uma audiência de um público, a grande maioria hétero, militante de esquerda, que não entende na grande parte das vezes o que é esquerda, e seria legal passar essa Jaque militante trans que tem essa dificuldade, e não é que teve essa dificuldade. Ô, Jaque, você tem essa dificuldade. Você hoje conseguiria trabalhar no caixa de uma farmácia? Você conseguiria trabalhar no balcão de uma farmácia? Você conseguiria trabalhar numa loja? É isso, tu entendeu? Então, mas beleza. Mas eu só queria que você entendesse. Entendeu? Que eu queria Com atingir outro certeza. público. Eu queria atingir outro público, e eu não queria ninguém com você junto, eu queria somente eu e você, exatamente para que não houvesse esses cortes de lacração, eu sou mais que tu, eu sou mais assim, eu sou mais assado. Por isso que eu não queria um debate com mais mulheres trans, ou você e fulana, você e beltrana. Eu queria um debate com uma de cada vez, porque isso é bacana, a pessoa consegue explanar todo o raciocínio, e isso eu acho de grande valia. E só para esclarecer, antes da Jaque falar, eu gosto muito do discurso das meninas em outros segmentos, mas quando eu acho que a gente está falando de trabalhador, chão de fábrica, o negócio tem que ser um pouco mais amplo e não só numa visão mais meritocrata, às vezes, que eu acabo entendendo a forma do discurso delas, mas posso estar enganada também. É isso. É, eu penso que esses dias tinha aquela Elaine, né? Ela veio aqui aí disse que lá onde o marido trabalha ia receber uma pessoa trans. E aí foi feito várias reuniões para saber como receberia essa pessoa. E a discussão terminou no banheiro. Qual banheiro? Né? Gente, é uma mulher. Se apresenta como mulher trans. Qual o banheiro dessa mulher, né? E aí ficou todo cheio de dedos. Como é que vocês tratam as mulheres que vão para os seus trabalhos? Vocês soltam com respeito com elas? E assim, então é isso. Os lugares ainda estão pesquisando como tratar uma mulher, né? Mas é uma Aonde que mulher, vai pô. botar, aonde é que vai botar o vestiário dessa mulher? No lugar das mulheres. Onde que é o lugar que as mulheres trocam de roupa? Então é nesse lugar. Então parece que somos uma espécie de mulher muito diferenciada, que precisamos de um novo jeito de ser tratadas, sabe? No local de trabalho. Ai, mas o escritório não comporta, não está preparado para receber uma mulher trans. Espera aí, mas tem mulheres trabalhando aí? Né? Como é que as mulheres aí são tratadas? Ninguém está querendo ser tratada especial. Só queremos o mesmo tratamento de toda trabalhadora.
sabe? E tem isso, né? Então, tem aquele medo de que banheiro que essa mulher vai usar. Então, Eu acho fica já cheio de que dúvida e acaba atrapalhando e deixando essa mulher desconfortável no parece local que de a gente trabalho. está nos anos 30 da Segunda Guerra Mundial, onde as mulheres acabam começando a ocupar a mão de obra braçal masculina, né? E tendo que usar saias e falando, nossa, a gente não consegue usar saia para descarregar caminhão, sabe? A gente precisa de um uniforme que seja adequado para nossa função. Ai, meu Deus, vocês vão usar calça. Oh, meu Deus, aonde vocês vão se trocar? Parece esse discurso atrasado ainda, né? Infelizmente, já que é Ô, triste. Débora, ô Débora, ou então aquele discurso que houve de aonde os pretos vão, qual o banheiro dos pretos, que teve isso nas universidades nos Estados Unidos, Sim, na né? Nas, verdade, nas, né? nas fábricas e nas empresas, ô Jaque, você Pois acredita? é. Tinha o banheiro da mulher, dos pretos, Só que que não a podia gente ser junto com os brancos. A Olha que gente horror. consegue pensar nisso, né, Everaldo? Mas infelizmente a maioria das pessoas não. De entender o Então, quão separatista isso é e tão transfóbico, enfim, né? exatamente. E o pior, você vê umas lives de uns evangélicos, uns evangelibosta, falando disso como se isso fosse um grande problema. E, gente, e a resposta é tão simples, né, ô Débora? Sabe por quê, Débora? Toda mulher trans e todo homem trans foi criado por um casal hétero. Então, a pessoa nasce trans, a pessoa não se torna trans, Jaque, porque viu o pai beijar a mãe. As pessoas têm uma. Esses evangélicos, Débora, eles viajam numa loucura que parece 1915 mesmo, porque assim, não. O ruim é que o meu filho de 11 anos, de 10 anos, vai ver o cara beijando outro cara, vai ter vontade, daí vai se transformar. Puta que pariu, ainda tem esse tipo de. Ainda, em 2024, com tudo isso, ainda tem esse tipo de fala. Mas, ô Jaque, só subir aqui para explicar para você direitinho qual é a minha intenção, sabe? Qual é a minha intenção, sabe, Débora? A minha intenção era exatamente pegar esse meu público que é transfóbico, que é misógino, que é ignorante, porque ignora o fato de ser misógino e transfóbico e diz que não é. Então, assim, eu queria. A ideia que você traz é boa, mas eu não sei me comportar para ser entrevistada, sabe? Talvez seja isso, eu tenho medo. Você não, mas assim, ó, te prometo, não serei invasivo e só vou perguntar tudo o que eu acho que você queira falar e o que você não quiser falar, você não fala. Não é sobre você, é sobre a sua luta, é sobre o que te fez falta. Eu acho que isso é bacana, porque se te fez falta, está fazendo falta hoje para pessoas que são como você, sabe, o Jaque? É interessante, é bacana ver que alguém se levanta para falar de suas necessidades e daquilo que a sociedade não te deu. Isso é bacana para que essa sociedade corrija o que não está dando também para quem está batendo nesse momento na porta. E eu acho que a questão do emprego, eu acho que a gente consegue, ô Débora, infelizmente, gente, assim, ó, quem conquistou os direitos das mulheres, ô Jaque, foram os homens. Quem conquistou o direito dos escravos foram os brancos. Não, calma, foram os brancos, de certa forma. E eu acho que se a gente que é hétero, né, e cis, não tomar essa briga como nossa também, eu acho que fica mais difícil. Eu acho que há uma solidariedade, né? Tem que haver. Eu acho que o Brasil tem. Gente, desculpa, Verão, eu vou ter Oi, que te perdão. interromper, porque eu estava falando justamente sobre isso, que eu queria traduzir o texto de um homem que lutava pelos direitos das mulheres lá em 1900 na Polônia. Só que ele nunca se colocou como a pessoa principal da luta, porque ele estava só libertando as que estavam lutando de dentro da cadeia. Então, quando a gente está falando da luta das trans, é a mesma coisa, né? Quem está na linha de frente para levar o chumbo são elas. Nós não podemos tomar esse lugar delas, Everaldo. Isso. Agora, Mas a gente tem que se demonstrar solidário, porque a gente precisa. Eu costumo dizer o seguinte. mas aí a gente vai lutar contra
os crimes e a favor dos direitos humanos, e não Isso. tomar a frente da Mas é luta, isso né? é isso que eu estou falando. Quando eu Mas peço nós para não que recebemos os direitos graças deixa eu ao desenhar homem, aqui os pra pretos não receberam os direitos Não, graças aos mas teve brancos, e homens muito que menos. aderiram à luta de vocês, entendeu? E a Mas a gente luta tem que principal, aderir. eles morreram, Everaldo. Não dá pra gente se Sim, colocar nesse papel de com, salvador, cer- entendeu? com Deixa eu ver certeza, se eu com consigo fazer um certeza. desenho, gente. Deixa eu ver se Concordo eu com consigo fazer um você. desenho. Concordo com Deixa eu você, ver se eu mas eu consigo acho fazer que um desenho. a gente enquanto Ô, sociedade, a gente Everaldo, tem que apoiar isso. deixa eu fazer um desenho. Deixa eu fazer um desenho para vocês. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu, o Supremo Tribunal Federal não tem pessoas trans. Entendeu que o lugar da pessoa trans é de acordo com o seu gênero apresentado na sociedade. Então, eu tenho aparência feminina, eu me apresento como mulher, então eu vou usar o banheiro feminino. O entendimento do Supremo. Aí a gente vai dizer o quê? Que foi os héteros, os cis que conseguiram isso pra gente? Não. Porque o Não, foi na Supremo briga Tribunal de só fez vocês. esse entendimento depois que uma mulher trans, em Fortaleza, se eu não me engano, no shopping, ela foi espancada por um segurança, depois de usar um É. banheiro. Isso causou uma luta, né? Assim como o nosso nome retificado vem muito da história da Roberta Close, que aí começa a retificação de nome, né? A gente começa a pensar nisso. Então, alguém depois atendeu essa reivindicação dando uma canetada falando o quê? Então é assim que vai ser. Então não é alguém cis que faz a luta pela pessoa trans. Assim como não vai ser o homem que faz a luta para a mulher, né? Ele vai assinar Sim, atendendo às reivindicações que estão muito, né, gritantes e não dá mais para suportar, não dá mais para segurar. Então, esses homens vão atender essas reivindicações. Agora eu preciso me divorciar, agora eu preciso votar, né? E ele vai fazer isso porque é até beneficiado pelo voto feminino. Então, exatamente. Então, assim, por isso é que eu falo, Jaque, que mais lives deveriam abrir oportunidade para mais mulheres trans falar, porque eu acho que mulher e homem, pessoas trans, elas têm o direito à igualdade que eu digo em todos os quesitos, inclusive no emprego. Eu acho que a gente tem que reivindicar isso, essa igualdade de oportunidades de trabalho, que hoje, Débora, a gente sabe que não acontece, né? Não acontece, não existe. E se a gente pegar de exemplo de que as mulheres cis sempre estão lutando há quantos anos, Everaldo, pelos mesmos Isso. espaços, e a gente não tem, né? A gente entra dentro das universidades, a grande maioria dos professores são homens, a gente entra dentro dos espaços de poder, a grande maioria ainda são homens cis, né? Héteros, cis e brancos, enfim, né? A gente tem essa discussão, mas eu concordo com a Jaque, tem que só tomar cuidado no discurso, Everaldo, porque pessoas morreram, né? E a canetada lá da lei, ela... O direito, ele não vem de cima para baixo, ele vem de baixo para cima com as lutas, né? Só para a Sim, gente não se colocar como como, salvador como o branco, próprio salvador da exemplo, pátria, salvador, isso. Não, eu né? entendo isso, Débora. É que, como o próprio exemplo, quando eles dizem, né, a princesa Isabel libertou os escravos, não libertou merda nenhuma. Eles já Mas tinham a conquistado gente vê tudo, a né? maioria das lives de extrema-direita aqui, elas falam que os homens foram aliados das mulheres no sentido do voto, e é isso que a Jaque está falando. Foram por quê? Porque eles queriam os votos das mulheres da burguesia, para eles continuarem e se manifestarem no poder, Sim, né, Everaldo? sim, então, e é isso que eles têm que fazer agora pelas mulheres trans, pelas pessoas trans, porque as pessoas trans votam também, né? As pessoas trans votam. e o As mulheres pessoal? trans votam. Então, eles Você têm que acha que estar o de pessoal, olho. ele é bonzinho? Desculpa, não entendi. Você acha que o pessoal, ele é bonzinho? O PSOL, o partido Pessoal PSOL? partido. Sim. Jaque, assim, qual é o meu olhar? É mais um partido com viés de esquerda, então, claro que vai ter o meu olhar. Tu entendeu? Nesse momento é esse o meu olhar. É um partido que tem viés de esquerda. Ok, entendeu? Hoje somos, só em pessoas trans, somos mais de 7 milhões de pessoas. Então, se a gente for contar, né, as pessoas que votam, é muito voto. É muitas pessoas que Elege um vão participar do deputado. processo Elege eleitoral, 3 deputados, né? né? Então é muita gente. Estamos falando do público trans.
A diferença entre Bolsonaro e Lula foi menor que essa, né? É, É. hoje somos um povo que fazemos a maior marcha, né, que é a marcha LGBT, a parada LGBT, que entope a Avenida Paulista. Então isso significa algo. Então é por isso que hoje as pessoas estão se aliando e estão achando a nossa importância importante para a vida deles. Porque hoje somos tão organizadas, né? Temos uma força, uma capacidade de fazer Verdade, política né? do nosso jeito que começou a brilhar os olhos de partidos. Sim, 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 E com aí toda lá na frente, o que é que vão dizer? Essa luta avançou por causa de partido X, por causa de deputado Y. E não foi. Essas pessoas viram a gente como um lugar de saírem ganhando alguma coisa. Sim, chegaram Então, nos essa coisa votos, do nos votos, né? o preto só teve alforria por causa do branco que aceitou. Não, na verdade, tem muito mais a ver com o branco não ser acusado do mesmo crime daquele branco que escraviza. É um pouco diferente. Não é comprar a luta, Na verdade, os negros já tinham conquistado essa liberdade, né, amigo? Já tinha conquistado, já tinha organizado os quilombos e a coisa estava insustentável. Então, a última muito mais resistência. é muito mais por conta de uma insustentabilidade do Exatamente, do sistema que um direito, Isso. concedido. Isso é incrível, isso a gente consegue. E foi assim com as mulheres e não será diferente com as trans. E não Se será aplica a diferente todas as com minorias, né? Exatamente, não será diferente, né? Não será diferente. Agora a gente vê, o amigo, como esse é delicado essa nossa sociedade extremamente escravagista e preconceituosa, né? Como é que é, gente? É tão ridículo que eles falam, como é que é tradicional, que bastou 4 anos de bolsa bosta para a gente começar a falar de carteira verde e amarela, para os autistas ficarem à mercê dos diretores dos colégios. Olha só, né? Bolsonaro desobrigou os planos de saúde a tratar autista, desobrigou os colégios a aceitar autista. Então ele tirou essa obrigatoriedade que levaram anos para serem conquistadas. Então essas coisas, cara, assim, é muito delicado. E quando eu falo que a Jaque, né, falar e outra, e outra, e outro, eu acho que a gente tem que falar mesmo, que é para ver que é para mostrar que essas minorias não são minorias, e estão aí, estão nas redes sociais, estão na vida real, e precisam ser respeitadas e precisam ter seus direitos garantidos, né? Eu acho que é isso. Isso. Então vamos fazer convidar Mais todos barulho. os convidar todos os Agora, Jaque, eu achei super legal a tua fala a respeito da Cris Negão, porque realmente é como você falou, é uma voz que que foi mais demérito para a causa na época do que visibilidade, né? Ela mais explorou e se colocou a serviço dos militares na época, porque era aquela velha história. Se você estava contra ela, ela te entregava para os militares. E isso é relato das próprias trans e travestis que trabalhavam na época. Então, foi bem bacana a sua fala de ter impedido ali qualquer coisa honrosa a Cris Negão, porque realmente ela não foi. Ela foi uma sacana ela explorou o corpo da causa, né? É o clássico exemplo do oprimido que desenvolveu uma maneira de se tornar o opressor, né? Só que qual que é o Jojo problema todinho. da discussão que a gente traz aqui? O problema é que sempre que a gente vê a pessoa oprimida que vira a opressora, que é da comunidade LGBTQIAPN+, isso aí vira como exemplo e não como exceção, porque a gente não faz a mesma crítica a pessoas heterocis, por exemplo. A crítica não é no mesmo peso e na mesma medida, é isso que eu tô só apontando aqui, que às vezes eu não gosto de pegar as exceções e trazer e falar, isso mesmo é errado, porque a gente sabe que os transfóbicos se aproveitam dessas exceções para usarem como exemplo, né?
Uhum. É Sim, foda. sim, então por isso que a gente não deve salientar uma tal de Cris Negão, né? Porque realmente ela foi um exemplo que transfóbico adora colocar e crucificar todos os outros, né? Tu entendeu? Eu O acho que isso problema tem que ser é colocado. que a gente precisa trazer para um outro debate, né? É uma outra coisa. É que a Cris Negão, naquela época, o próprio nome já entregava, né? Ela era uma pessoa marginalizada. Ela não tinha, Exato. no meio trans, ela não tinha a aparência que naquela época se queria para ser prostituta, né? Ao mesmo tempo, ela tinha uma aparência que assustava, protegia, dependendo do local. Então, naquela época, as travestis também precisavam de uma Cris Negão. A gente precisava para proteger, para mandar recados para as outras, né? Olha, não mexe comigo que eu sou amiga daqueles negão, né? E ela, por outro lado, ou ela ganhava a vida desse jeito, assustando, amedrontando, protegendo, ou ela não ganhava tão bem assim, sabe? Então, é num lugar que ela tá ferrada também. É Ela o também é meio que ela ferrada, ela não encontrou gosta de disso. sobreviver, né? Foi a forma que ela encontrou de sobreviver, que é o que ela tinha, o que a sociedade deu para ela. Como ela não era bonitinha e delicada, ela tinha que fazer o quê? Então, ela oferecia Ela tem. segurança para as outras que trabalhavam e sustentavam o bem-estar dela, né? Então, assim, é um debate que precisa de profundidade. Não dá Mas para fazer ainda com... assim, no campo marginalizado, ainda assim, lá no Baixo Meretrício, sempre é esse lugar, né? Sempre leva para esse lugar, que é onde a sociedade, de certa forma, condena, né? Obriga e remete, não tem como. Por isso A que é tão sociedade que importante. condena, que muitas vezes acaba fazendo uso desse. E a que mais e engraçado, amigo, tu falou um dado muito importante. O Brasil é quem mais consome, Né? tanto material quanto as pessoas. É quem mais consome. E, no entanto, é quem mais mata, né? É quem mais oprime, é quem mais usa. É incrível isso. E isso não é uma coisa que o Everaldo está falando. Isso é uma estatística, isso é pesquisa. O Brasil vai para o 15º ano como o país que mais mata pessoas trans e que mais consome. Olha só que maluco que é isso, né? Olha a hipocrisia desse país. Mas, Jaque, só subir aqui para explicar qual era a minha intenção com você, mas agradeço a atenção, agradeço o espaço, tá? Se você mudar de ideia, você sabe onde me encontrar, tá bom? Tá bom. Beijo, Manda uma gente. Débora, prévia. Débora, Manda um uma beijo prévia das enorme. perguntas pra Jaque pra ela decidir se. Não. Não, aí não é, aí fica chato, né? Porque aí eu já vou. Nada. Não gosto. Ah, Jaque, Não, para. O cara veio aqui me isso entrevistar pros acontece toda negócios lá. hora. Falei, me manda uma prévia aí das perguntas e tal, pra me preparar também, né? Porra. Sim, isso é de praxe, Jaque. Seria exatamente, eu gostaria de saber, e a Jaque não precisa responder, só para ela saber o nível de perguntas, como se descobriu e o que te faltou de oportunidade de emprego, e o que teria sido diferente se tivesse oportunidade de emprego, e o que você acha que o governo federal poderia fazer para facilitar, para incentivar, para impulsionar e para absorver essa mulher trans no mercado de trabalho. E eu estou falando, Jaque, não é dessa mulher trans linda e maravilhosa que é a Maia Massafera. Não é essa mulher trans também linda e maravilhosa que deu certo como a Roberta Close. É aquela mulher trans pobre, que não é o exemplo de beleza, que não é o máximo, que não foi lá e está tomando os seus hormônios e colocou bunda, colocou peito, colocou cabelo, colocou boca, colocou tudo. Não, eu estou falando daquela mulher trans de fato, de comunidade, o que poderia ser feito, de que forma? Seriam essas as perguntas, seriam isso, e eu te daria ainda um tempo para você pesquisar, analisar e ver se gostaria. Eu responderia de boa, inclusive sobre o governo. Eu acho que o governo a gente quer mais. Mas o governo só faz aquilo que a sociedade deixa, né? E se a gente tem uma esquerda ainda transfóbica, o governo está fazendo até muito mais do que o que pode. Eu não tenho, quanto a esse tipo de política, eu acho que o governo tá até além, sabe?
pensando no Mas Congresso, quando no a governo como sociedade governo. é transfóbica, você não E para acha? vocês terem uma noção, hoje na Geórgia virou crime ser LGBT, viu? Da mesma forma que é na Rússia. Hoje. Eu até esqueci de comentar com a Jaque essa Como notícia. assim virou crime? Se a pessoa for Você LGBT, é preso? É castigado? isso, expor, né, que tem afetividade por pessoas com o mesmo Aonde? gênero ali e tal. Preciso ler melhor a notícia, foi uma professora minha de lá que mandou a notícia. Então, quando a Jaque fala que o Brasil tá avançado, às vezes eu penso, caralho, mesmo com tanta. Eu não sei, é difícil a gente entender esse processo. Desculpa, gente. Legislativo que a gente tem, mas a lei ainda não tá funcionando para a gente ter tantas mortes, né? Mas quando a gente vê nos outros países, o retrocesso da parte legislativa é foda também, mano, sei lá. Pois é, Débora, Jaque, sabe o que eu penso? Eu penso, né? Será que como é que o Lula vai conseguir conscientizar? Porque o Lula conseguiu fazer isso com o trabalho infantil. Ele conseguiu dobrar o pai que não aceitava que o governo mandasse no seu filho, fazer com que o pai exigisse que o filho não trabalhasse mais. Então, eu fico pensando como que o governo, e eu acho que vai ser, né, o Jaque, Débora e amigo, eu acho que teria que ser incentivo fiscal. Não tem como. Eu acho que para você driblar o preconceito num primeiro momento, é você criar um incentivo fiscal para a empresa, para o comércio que contratasse. Então, teria que ter um incentivo fiscal, porque o governo... Oi, Beraldo, quando perdão. a gente vai falar do combate à fome, por mais perverso e por mais que não acredite, a gente não vai ter as pessoas falando, ah, não, tem que passar fome mesmo, né? O Não, trabalho jamais. infantil, por mais que a gente tenha aqueles pais que resistiram, mas quem é um pai que não quer que o filho estude? Então, e até, bom, é coisa do benefício. A gente não traz o cristianismo, não traz nada, né? Inclusive, até o cristianismo serve para a gente conscientizar. Quando a gente vai falar da pauta trans, aí a gente tem um entrave, né? Que são o conservadorismo, isso não pode partir do governo de cima para baixo, é um erro. Isso tem que partir a partir da gente, fazer o trabalho de base, consciência, os partidos conscientizar, os sindicatos conscientizar, todos os lugares começar a fazer esse trabalho de base, para que o governo fique confortável em trazer políticas como o tratamento hormonal, né? E Já tantos é uma outros tratamentos, realidade. né? Hoje Então, já é uma assim, realidade. não pode ser colocado pelo governo, porque se o governo hoje disser, sei lá, der uma abertura para a extrema-direita e para os conservadores começar a partir para cima do governo, né? Nossa. Vai ser ruim. Então tem que partir da gente. É. Nós nas redes sociais, nós nos bairros, nós nos lugares, precisamos nos conscientizar que o cara precisa parar de ser transfóbico, né? Que a gente também precisa participar dessa cidade. Aí Mas sim, olha não pode só, vir só para Jaque, baixo. pegando o seu raciocínio, olha só, também que bela desculpa para o governo argumentar com essa sociedade mais tradicional, preconceituosa e pequena, que ele está recebendo essa pressão por parte da comunidade trans. E por isso, então, criou-se esse incentivo fiscal. Eu acho que é aquela velha história. Falar, Jaque, é o princípio de tudo, né? Tudo que hoje há no mundo, um dia foi uma ideia. Tudo que hoje há, esses valores que nós temos... Ô, Jaque, eu tenho relatos, o meu bisavô saía para matar bugre aqui em Santa Catarina. O meu bisavô, junto com outros fazendeiros, eles saíam para matar bugre. Matar bugre. Gente, vocês acreditam? Matar bugre. Não eram chamados nem de índios e nem de pessoas, era matar bugre. Era como se você saísse para matar macaco, para matar. Era matar bugre. E matavam bugre. Sabe? E não é tão longe. O Meu termo tataravô. talvez a galera não entenda, né? Que é um termo muito pejorativo para falar de pessoas que eram filhas de indígenas com pessoas pretas, gente. Tu entendeu? E era isso que acontecia, ô Débora. Então, Sim. quer dizer,
E um dia alguém teve a ideia, alguém teve a fala. Então eu acho que isso é bacana. Falar é o princípio de começar a realizar. Então eu acho que quanto mais se falar dessa necessidade da absorção no mercado de trabalho de pessoas trans, que essas pessoas precisam. Mas, gente, veja bem, qual é o sonho de toda pessoa, Débora? É trabalhar, é ganhar seu dinheiro, é ter a sua independência. Ah, meu sonho não é trabalhar, não, porra. Mas é ter Queria a sua ser rica. independência financeira. Mas não é. Isso, o meu também é ser rico. Mas assim, o sonho é você ter a sua independência. Agora, a gente sabe que, infelizmente, para uma mulher trans, isso passa por outros caminhos, né? E sem falar que o preconceito também expulsa essa mulher trans mais cedo das salas de aula, expulsa essa mulher trans também de concluir e de chegar até o ensino superior. Então, assim, ainda é um caminho árduo, gente. Se a gente for pensar nisso tudo, Quando eu penso que nós, mulheres cis, somos extremamente hipersexualizadas desde a passagem da nossa infância para maturidade, eu penso que com as mulheres trans é muito pior. Eu fico de cara Então, quando eu veja. começo a pensar nisso, né? Veja vocês, e o porquê que eu sou muito apaixonada por esses governos petistas. Porque eu sou de uma época que a gente não estudava. Quando eu falo não estudava, é não estudava mesmo. Ou você se masculinizava ou você não estudava. Então eu saí desse tempo para esse tempo que a gente pode chegar lá, mesmo sem retificar o nome, a gente vai lá, dá o nome nosso social, vai de salto, vai maquiada, vai como a gente quer para dentro dessa escola. Né? Eu saí desse lugar onde a gente não podia estudar, né? A gente era expulsa mesmo da escola, para o lugar onde eu posso, se eu quiser hoje, me matricular e estudar do jeito que eu quiser, eu vou. Então, não é o governo que tem que taxar de cima para baixo. A gente precisa começar a fazer o nosso trabalhinho, né? E de conscientizar os coleguinhas, os partidos, né? Chegar no partido e fazer questionamento. Né? E aí, o partido tem um núcleo LGBT, como que tá esse partido? Como que tá esse local? Como que tá, sabe? E a gente não trazer do governo, porque o cara que votou no Lula, talvez não goste de mim. É o petista que é transfóbico, né? E para ele me agradar ou fazer alguma política para mim, ele desagrada o outro petista que é transfóbico. Então a gente precisa quebrar com esse preconceito dentro dos partidos, dentro dos locais. Começando aqui pelo TikTok. Né? Quando as pessoas se negam a participar de uma conversa comigo, que diz assim, é que eu não entendo, eu não sei como perguntar, eu não, essa coisa de vocês, sabe? Então, tem que Eu começar a amo quebrar isso. todas as pessoas, eu não vejo diferença de gênero, de raça, de sexualidade. Mentira, todos vemos, sabe? A gente faz Então, parte do processo, sabe, de exclusão. Enquanto a gente não entende que faz parte do processo de exclusão, aí fica foda melhorar, né? Então, foi isso que eu vim te propor, Jaque. Falar disso, deixar tu falar na minha live para que os transfóbicos, os ignorantes, assim como eu também sou em vários assuntos, inclusive no assunto da mulher trans, do homem trans, inclusive de todas as letras, eu sou ignorante porque sou fruto de uma sociedade preconceituosa, classista, enfim. Então, isso é bacana e é isso que eu vim te propor. Consegue entender? Para que você também fale. E as lives que eu faço, já que não sei se você acompanha, eu nunca subo ninguém em janela. Eu falo sozinho, exatamente que é para evitar, sabe, essa babaquice, essa coisa, essa lacração. Eu sempre faço isso. Então, seria exceções. Eu estou abrindo uma ou outra exceção quando eu acho que tem alguém que tem o que contribuir. Né? Tem uma menina que é refugiada do Líbano, ela vai me dar uma entrevista, vai falar sobre toda a vida dela, que é muito interessante. Então é isso que eu estou fazendo, eu estou de quando em quando pegando alguém que eu acho que pode contribuir de forma coletiva com outras pessoas que se identificam. Peguei um colega meu que é obeso, para ele exatamente falar das dificuldades da obesidade, porque eu vejo muita gente fazendo, romantizando, né, o excesso de peso e não pode. Então é isso. Mas, gente, obrigado, falei demais já, muito obrigado pelo carinho.
pensa aí mudando de ideia, me dá um toque, tá bom? Tá bom. Valeu pelo convite. Débora, foi um prazer. Júlio, foi um prazer. Gente da Rolagem, foi um prazer. Beijão para todo mundo. Gente, mas eu vou ter que ir pra casa agora.